A gente sempre tem algo a aprender, né? A gente nunca deixa de aprender. Agora com a palestra da Kali, a gente vê o quanto de coisa nova que surge. É fio colorido, é densidade, é curvatura, é mesclar curvaturas. Realmente é uma área que não para de crescer nunca. Então agora, eu vou chamar para vocês uma lash designer que não é daqui, que é uma honra tê-la aqui com a gente hoje, no meio das gaúchas. Eu vou chamar aqui agora a Andressa Botelho. Ela é de Pato de Minas, lá de Minas Gerais. Atrasou o voo, chegou aí de madrugada hoje. Palmas para a Andressa. Vou te apresentar. A Andressa, ela tem 23 anos. Só, né? Mas o currículo dela é enorme. Ela é proprietária do estúdio Andressa Botelho, então em Minas, né? Ela é especialista em extensão de cílios, com 5 anos de experiência. É palestrante e vencedora em primeiro lugar do campeonato de extensão de cílios de volume russo no Congresso Sul-Americano. E em segundo lugar no Congresso Celtic Belgic, é isso? Na Lituânia. Ela conta com 23 certificações apenas, sendo 18 delas internacionais. Então eu acho que a gente vai estar bem amparada nesse evento aqui. Obrigada, Andressa. Boa sorte. Boa tarde, gente. Um pouquinho nervosa. Sou bem tímida, mas faz parte. Queria agradecer primeiro o convite da Manu. É um prazer vir aqui nessa terra linda de vocês. Pena que eu não pude ficar mais tempo. Mas é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho dos meus conhecimentos. Para quem não me conhece, como falou, eu sou de Patos de Minas, um pouquinho longe, e eu já estou nessa área dos cílios há 5 anos, sendo que há 4 já trabalho com o volume russo e há 2 anos já trabalho com o mega volume. Hoje eu vim trazer um tema um pouquinho diferente. A gente vai analisar um pouquinho mais o volume russo mais detalhadamente, né? O volume russo é uma técnica com bastante detalhes e que, devido à sua complexidade, às vezes nós não focamos em efeitos diferentes, em obter efeitos diferentes quando nós vamos fazer. E é o que a gente vai ver hoje. Todo mundo já faz volume aqui? O volume russo e o mega volume são técnicas constituídas por leques de fios, né? Nós já sabemos disso, e esses leques nos permitem conseguir efeitos diferentes no volume russo. Dentro dele nós temos algumas variações, né, de densidade, textura e dimensão, e há algo que, por enquanto, há um pouco de confusão nesses conceitos, né? E compreendê-los vai nos ajudar bastante a ter clareza do que a gente precisa para cada cliente. Então vamos entender melhor esses conceitos, né? São conceitos meio que da física, né, que a gente tenta trazer para o volume russo. Não sei se vocês já ouviram falar deles antes, em algum curso de volume, em alguma palestra, em alguma apostila. Então nós vamos entender aqui especificamente eles. Primeiro vamos falar sobre a densidade. Qual seria a definição de densidade? Seria o nível de compacidade de um corpo ou uma substância, ou seja, o quão compacto um corpo ou substância é. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos 2 fãs. Do lado esquerdo, nós temos, os dois são 0,7, né? Os dois com a largura de 4,5 mm e o comprimento de 12 mm. Nós temos ao lado esquerdo um leque 3D,
E ao lado direito nós temos um leque 5D. Então nós podemos concluir que o leque do lado direito ele é mais denso do que o do lado esquerdo. Agora eu quero que vocês raciocinem um pouquinho. Nós temos 2 leques agora. Qual deles você acha que é o mais denso? Quem acha que é o do lado esquerdo, levanta a mão. Quem acha que é o do lado direito? Pode levantar, gente, não fica com vergonha. Já vou responder. Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Nós nunca vamos conseguir medir o peso exato dos fios, né? Até porque isso ia ser loucura, né? Ficar medindo o peso. Mas a gente precisa estudar um pouquinho para conseguir ter de referência e nunca sobrecarregar os cílios da cliente. E a nível de compreensão mesmo, mas não precisamos ir tão a fundo assim. Nós não vamos pesar os cílios. Alguém já se perguntou como que é calculado o volume de um peso? Já que a gente não vai calcular, o volume de um fio, desculpa. Já que a gente não vai calcular o peso exato, a gente vai trabalhar com a referência do volume. E o volume, ele é calculado com essa fórmula. Você disse. Vou repetir. Calma que eu vou explicar. Obrigada. A gente acerta ali. Então, a fórmula que nós usamos para calcular o volume de um fio é essa. Por que a gente usa essa fórmula? Porque o fio, a base dele tem uma espessura, né, e a ponta tem outra. Não são a mesma espessura. Então, nós utilizamos o π, né, que é 3,14. O raio é metade da espessura e esse Azinho ou o H ali na fórmula é a altura do fio, ou seja, o comprimento, tudo dividido por 3. Assim, ninguém imaginava que ia precisar disso para fazer cílios, mas não precisam se preocupar que a gente não vai ter que ficar fazendo essa conta aqui. É só para vocês saberem como funciona. Então, trazendo para a conta do volume, a gente vê qual deles é mais denso, a gente vai ter a resposta. Ao lado esquerdo, aqui em cima, 0,0028 é o volume de um fio 0,3, 12 milímetros. E de lá, 0,053 é o volume de um fio 0,7, 12 milímetros. Então, quando nós multiplicamos pela quantidade de fios, lembrando que esse é 15D e esse 8D, nós temos o resultado de que o 8D é mais denso do que o 0,03 15D. Muita gente pensou que era o contrário, né? Pela quantidade de fios. Mas vamos ver qual vai ser mais vantajoso para a gente ainda. Então, como que a gente adiciona densidade a um set, né? Para adicionar densidade, a gente adiciona a quantidade de fios ou adiciona a espessura. E isso a gente vai ter um set ou fan ou volume mais denso. Só que eu não quero adicionar mais peso à minha extensão. Eu quero um efeito denso, escuro, mas eu não quero sobrecarregar os fios, ou então eu quero trabalhar com cílios mais leves. Então, o que eu posso fazer? A gente tem uma técnica para trabalhar com efeito de densidade sem necessariamente precisar adicionar peso às extensões. Para isso, a gente vai ter que saber trabalhar com diversos tipos de fans, né? Nós temos fans wide, medium, narrow, ou seja, leques mais abertos, médios, mais estreitos, e cada um tem um efeito. Eu sei que no começo a gente vai ter dos 3 ou milhões de variações dentro do set, porque é um pouco mais difícil controlar isso no começo. Mas com a experiência é melhor tentar manter essa consistência de um tipo só de fan, que vocês vão ver que vai fazer diferença
nos resultados. Então, os narrow fans, os leques estreitos, né? As vantagens e as desvantagens, né? Vantagem, ele proporciona um alinhamento e uniformidade ao set, torna esse set muito mais denso, porque a passagem de luz é bem menor entre os fios. Só que no começo pode ser um pouquinho difícil você tentar fazer no set inteiro esse tipo de fan só, né? Vai requerer um pouquinho de prática. E pode não ser a melhor opção para clientes com cílios espaçados ou buracos. Algumas estratégias para variar a densidade ao longo do set, combinando um pouquinho com o visagismo. A Edilane até já mencionou sobre a densidade, a variação de densidade para, por exemplo, corrigir olhos afastados, onde a gente trabalha com leques mais densos no começo, no canto interno, no meio, fazendo uma transição não tão densa, e para fora, no canto externo, cílios menos densos. Então isso vai fazer com que dê a impressão que os olhos ficaram mais próximos. Também a gente pode utilizar uma técnica parecida, só que com os fios coloridos, né? Marrom e preto, preto no canto interno e marrom no canto externo, fazendo uma transição no meio. E temos também como fazer o contrário, né? Corrigir cílios, olhos muito próximos, utilizando a direção, a densidade para o canto externo mais forte, no meio uma transição, e no canto interno menos denso, né? Vai ficar mais escuro os cantos externos e vamos assim afastar um pouco mais os olhos. A mesma coisa com os cílios coloridos, né? Marrom no canto interno para afastar e o preto no canto externo para destacar essa área e corrigir os olhos próximos. Vamos falar um pouquinho agora de textura, né? A gente aprendeu um pouco sobre a densidade e agora a textura. A definição dela, né, seria tipo ou maneira de entrecruzamento dos fios de um tecido e, segundo a definição, qualidade visual e especialmente tátil de uma superfície. Vamos entender como que isso se aplica na área dos cílios, né? Pode variar a característica ao toque, né? Cílios mais brilhosos, mais macios, mais rígidos, mais foscos, né? E também você pode ter uma variação na textura do set como um todo, né? Visual também. Primeiro, textura fluff, né? A gente chama de fluff porque a tradução para o português seria fofo, mas fica meio estranho. Mas é mais ou menos isso. A textura fluff, quais são as características dela? Bastante cruzamento, né, entre os fios e grande passagem de luz. Onde tem esses tracinhos vermelhos, eu coloquei aonde os fios se cruzam, né? E a textura fluff tem essa característica, os fios vão se cruzar bastante. E aí vai passar bastante luz aqui e vai ser o que vai proporcionar esse tipo de textura. Nela a gente usa leques mais abertos, né, leques wide. E o cruzamento deles é o que vai fazer esse efeito. É vantajoso também para clientes com cílios naturais espaçados ou com buracos. Proporciona mais cobertura, né, porque ele sobrepõe os espaços. E também pode, como uma característica negativa, dar um aspecto um pouco bagunçado, né? Porque como a gente vê aqui a direção, cada uma para um lado. E se a gente traçar uma linha aqui, em cada fio, a gente vai ver que os da extremidade é como se eles estivessem em uma altura um pouco menor. Então é mais difícil você ter uma linha reta usando esse tipo de ferro. Uma técnica para obter textura, né, esse tipo de cílios mais fluffy, mais natural, seria a técnica de figuring, né? Eu
É uma técnica que eu vou só explicar como ela funciona. Eu não utilizo muito porque eu gosto mais de cílios mais densos, mas eu vou explicar um pouquinho como funciona. A técnica de feathering, você vai fazer um mapping normal, como você faria um cílios de volume, e você vai preencher 50% do que você colocou no mapping uniformemente, né, em espaços iguais, com os respectivos tamanhos. Daí o que sobrou, né, metade do que sobrou, você vai preencher com tamanhos 1 milímetro menor. E depois, o que restou de novo, você vai diminuir mais 1 milímetro e menos 1 milímetro e vai preencher. Então, você vai ter 3 tamanhos em cada área. Aqui está como se fosse um fio, tá? Mas substituam isso na cabeça de vocês por um leque. Isso vai dar um efeito meio pluma, sabe? Bem natural mesmo. E também temos a técnica de feathering mesclando tipos de fãs abertos e fãs fechados. Essa é uma técnica que você usa para quando você quer proporcionar uma boa cobertura, mas não quer a parte negativa do fan aberto, né? Não quer bagunçar o direcionamento do seu set. Então, onde for usar os respectivos tamanhos originais, você use leques fechados nessa área e o restante você usa mais aberto, né? Que as pontinhas deles não vão aparecer. Então, isso aqui é diferente de camadas, tá? Camada é outra coisa. Eu vou mostrar um pouquinho depois. Textura no mega volume. O mega volume tem muita variação, né? Vocês veem no Instagram muita gente, as russas, algumas meninas dos Estados Unidos fazem bastante um tipo de mega volume fluffy. Mas vamos entender qual é a diferença, né? Vou mostrar um vídeo. Não sei se vai aparecer porque o fio é bem fino. Aqui eu vou mostrar a diferença, por exemplo. Esse primeiro é o fan de um volume russo, bem russo, né? Um mega volume bem russo. E depois eu vou mostrar um mega volume meio americanizado. Qual que é a diferença entre eles e por que eu chamei o mega volume americanizado e o mega volume russo? Porque nos últimos 2 anos, mais ou menos, começaram com o conceito de mega volume, usando muitos cílios 0.03, né? Muitos cílios 0.03 com uma dimensão de tipo 20, 15D. Enquanto as russas sempre fizeram cílios bem densos, mas nunca usam mais do que 8, 7D. Né? E aí a gente vê uma diferença, né? Um mega volume bem fluffy, bem cheio de fios, mas com um aspecto um pouco mais bagunçado. E nós vemos o volume russo mais simétrico, mais uniforme, que é esse utilizado pelas russas. Né? Não que um esteja certo e o outro errado, né? Simplesmente 2 formas diferentes. Né? Aquela lá era a textura fluffy, né? O mega volume americanizado, como eu falei, e o mega volume russo nós vamos entender um pouquinho melhor. A textura de densidade e uniformidade. Ao contrário da textura fluffy, tem pouco cruzamento de fios, pouca passagem de luz, e os fios sempre são bem paralelos. Né? Eu coloquei aqui uma figura para a gente entender uma diferencinha entre fãs com base e fãs com quase sem base. Né? Primeiro, fãs com base muito curta, não sei vocês, mas quando eu comecei me ensinaram que era o ideal, o perfeito era fazer com nada de base, e isso torna muito difícil a montagem de fãs. É bem chato. Só que ele tem uma desvantagem, graças a Deus, para justificar a minha... Onde tem esses tracinhos vermelhos é onde ele cruza.
E ele começa a cruzar muito aqui embaixo, esses fés com base muito curta, porque eles já abrem muito aqui embaixo. Não sei se dá pra ver. Então ele cruza um pouco mais do que fés com base mais longa, né? 30% do fio vai ser a base dele. E tem uma vantagem, né, além dele ter menos desses entrecruzamentos, é que a durabilidade dele vai ser um pouco superior, já que o contato com o fio natural vai ser maior. Então ele é mais fácil também de se trabalhar, mais fácil de montar, só vantagem. O que seria a Perfect Top Line? É uma outra técnica, ela tem um propósito um pouco de alinhamento e um pouco também de densidade, né? Porque ao mesmo tempo que ela deixa esse topo bem perfeitinho, ela deixa os cílios mais densos, né? E nela a gente vai trabalhar em camadas, né? A Edilene já mostrou pra gente as camadas que os fios naturais têm, né? A gente tem 2, 3, 4, 5, a gente tem 5 camadas. Né? E aí a gente vai dividir essas camadas e vai trabalhar em cada uma com um tamanho diferente. Isso serve para que as camadas, quer dizer, as pontinhas dos fios meio que se alcancem e formem um topo bem perfeitinho. E outra coisa também, o efeito que isso dá. Não sei se vocês já repararam, na hora que vocês fazem um volume tipo 12, 13, 14, parece que ele não ficou tão cheio, né? Mas é porque o volume meio que se perde ali nas pontas, porque é muito longo. E quando a gente usa fios mais curtos, a gente acaba tendo uma impressão de que está mais escurinho. Então, por isso que ele deixa mais denso. E também acaba tendo a linha bem perfeitinha dos cílios. Esse aqui é um exemplo do mapping que eu utilizei. Essa cliente eu utilizei L, curvatura L, C e M, que é uma curvatura nova. A curvatura M, ao contrário da L, que ela tem uma dobrazinha bem onde ela curva, a M, essa dobra é bem suave, ela sobe. E esse foi um gatinho. Daí eu usei esses tamanhos. Eu fiz o gatinho um pouquinho diferente. Eu meio que dividi por tamanhos iguais. Ele fica bem acentuado. E foram essas as camadas. Transição, vou mostrar um pouquinho. Sobre transição, esse aqui foi um outro sweat que eu fiz. Esse é esquilo, de 6 a 12. E aqui um pouquinho sobre a transição de curvaturas, né? Precisei trocar de C para CC por causa da direção dos cílios da minha cliente. E entre as camadas eu fui trabalhando essa transição gradual para ficar bem suave. E dimensão é simplesmente um conceito que a gente já está super acostumada, né? Simplesmente a grandeza do volume. Por exemplo, cílios 2D, 3D, 4D, 5D, 20D. E é basicamente isso. Obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Preparei com muito carinho. Realmente não é só com lápis